Olá, hoje é mais um dia de um painel portal tudoradio.com. Estamos aqui hoje com o Gilson Dário. Gilson Dário é diretor executivo da Dário Produções, também diretor artístico do Grupo Capital de Comunicação. Né? Também tem o Daniel Stark aqui, o CEO do portal Tudo Rádio. Bom dia. E a gente está na 7ª edição do painel Tudo Rádio para falar sobre rádio. E hoje convidamos essa fera da comunicação, passou por várias... Até eu vou pedir para você em um minuto fazer o teu currículo para a gente, tá? Ah, sim. E... olha o reloginho ali, um minuto, não é brincadeira. Para a gente falar hoje exclusivamente sobre plástica, claro que vai entrar outros assuntos no meio, que a gente não vai deixar passar batido, mas vamos lá. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. Bom dia, Cristiano, Daniel. Bom dia. Bom sempre a gente falar de rádio, agradeço o convite. Imagina. Tamo aí, vamos lá. Legal. E é um assunto que o pessoal acho que fica animado, né? Que é plástica de rádio. E a gente nunca tratou, inclusive, no painel Tudo Rádio sobre a plástica. Exato. A gente falou mais sobre conteúdo, gestão. E a plástica é uma coisa muito interessante, que até eu comentei com você no telefone, a gente estava conversando, que às vezes a pessoa acha que a plástica é só ficar bonito no rádio, mas ela tem todo um conceito, tem toda uma situação que você veio trazer isso pra gente. Estratégia. Né? Tem tudo, vamos entrar no assunto depois, na importância do Ibope da plástica. Sim. Gilson, prefere que chama Gilson Dário? Gilson. Então lá, Gilson, currículo seu, vai, em um minuto. Então, comecei no rádio, vamos falar de rádio, né? Sim, comecei no rádio nos anos 80, na Capital FM em Campo Grande. A rádio que eu estou hoje, que é a Capital 95. Fiquei lá até 96, fui para a Rádio Ativa, Campo Grande também, trabalhei 2 anos lá. Depois fui para a Rádio Mega, 94, em Campo Grande, onde fiquei 10 anos atendendo essa rádio. E no ano 2000 veio o convite para vir para São Paulo, para já mexer na parte de produção, atuar na parte de produção. Aí eu vim para São Paulo, ainda assim continuei atendendo a Rádio Mega, em Campo Grande. Já em São Paulo, eu trabalhava numa produtora, a do Vaguinho, no caso. Depois fui para a Metropolitana, trabalhar na parte de produção. Fiquei 4 anos lá. Fui para 89, participei daquele projeto de quando a rádio deixou de ser rock, virou pop. Inclusive nessa parte da plástica, né? Fiz tudo isso aí, ajudei nisso aí. Depois veio o convite do Jair para ir para a Metropolitana, já na parte da coordenação, onde eu fiquei 2 anos e meio na coordenação. Você participou então da transição da 89 para pop e depois foi para a Metropolitana, voltou para a Metropolitana? Voltei para a Metropolitana, só que não na produção, aí já na parte da coordenação. E depois disso veio a ideia da Dário Produções. Quando eu estava já há 2 anos na Metropolitana, algumas pessoas me procuravam. Pô, eu quero fazer produção, quero fazer não sei o quê, quero fazer aquilo. E eu falava, gente, eu não estou mais mexendo com isso, tal, porque agora eu estou na rádio. Chegava muito cedo, saía muito tarde, né? Essa função de coordenação puxado, consumia muito. Aí um dia, cara, eu pensei, falei, pô, fiz isso minha vida inteira, cara, vinheta, plástica, e agora eu estou aqui dizendo que eu não mexo mais com isso. Tá errado isso. Aí foi quando nasceu a Dário Produções. Eu resolvi abrir a Dário Produções. Graças a Deus, a coisa caminhou muito rápido. E eu precisei até sair da Metropolitana já em 2010 para ficar só no estúdio. A Dário começou em que ano? Desculpa. Começou em 2009. 2009. Não completou 10 anos ainda. Vai completar então. Começou em 2009. E aí depois, ainda em 2009, veio um convite para fazer a rádio Blink em Campo Grande, né? Fiquei só 1 ano na Blink e a gente fez todo o conceito da rádio, nessa parte, a minha parte era a parte, lógico, da plástica, né? E depois disso, eu saí da Blink porque estava muito difícil para mim também conciliar Metropolitana, Blink e Dário Produções. Então a primeira que eu saí foi a Blink, aí depois saí da Metrô, fiquei só na Dário Produções. Quando eu consegui colocar a Dário Produções para caminhar, porque ainda era muito recente o estúdio. Sim. Tinha 6 meses, nem 1 ano. Aí eu fiquei mais tranquilo. Aí já tinha passado aí uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, foi quando o Kaká, da Capital 95, do grupo, me chamou para a Capital de Campo Grande. E aí, para mim, aí foi aquela coisa da realização, porque a Capital foi o cara... Eu entrei lá no final dos anos 80, foi minha primeira rádio, foi a rádio onde eu aprendi a gostar de rádio, foi a primeira rádio que me deu uma oportunidade, né? Sim. E onde... Nesse início eu era o cara que ficava na discoteca colando as capas do disco de vinil. Olha que legal. Durex, né?
e achava o máximo ficar consertando capa de disco. Achava demais aquilo. Que ótimo. Aí depois se passam aí 20 anos e o cara me chama para dirigir a parte artística da rádio. Então para mim foi uma realização pessoal também. Sim. Eu tenho um carinho pela rádio. Legal. Foi quando eu voltei para a rádio, isso foi em 2013, e hoje eu estou lá com a Capital 95 e a Dário Produções. Que bom. Legal, legal. E da Dário, como você tinha comentado que não completou nem 10 anos ainda, e você recentemente fez investimentos, né, para a sua empresa, né? E eu até queria aproveitar esse gancho de falar sobre o investimento, porque provavelmente você faz investimento porque você já tem algo imaginando na frente que o mercado esteja aquecido, que as rádios tenham entendido mais o conceito de utilizar, de trabalhar plástica de forma estratégica, enfim, queria que você contasse um pouco mais dessa nova fase de vocês. Esse ano foi um ano muito importante, 2017, o ano que o Brasil, todo mundo fala que o Brasil está em crise, está em crise, mas graças a Deus a gente conseguiu superar esse ano e fazer do 2017, que é o ano que está em crise, o ano mais importante da Dário Produções. Eu posso dizer que foi o ano mais importante. Porque a gente sobreviveu a esse ano difícil, né? E ainda assim fizemos um investimento em um estúdio novo, completamente novo. Pena que não tem as fotos aqui para mostrar agora, mas depois a gente posta lá no Facebook. Sem problema. Então a gente saiu do zero com um estúdio, uma nova sede, novos estúdios. Você foi lá, você visitou. Sim. Depois eu posto a foto aí para o pessoal ver. Legal. Então, foi um trabalho muito bacana que a gente fez e já pensando no futuro, porque a gente, antes disso, na sede antiga, a gente estava limitado na estrutura. Estava muito difícil, ao ponto de montar estúdio, ilha de edição dentro da cabine de microfone, porque não tinha espaço. Entendi. Hoje a gente... Por causa da demanda. Por causa da demanda. Por causa da demanda. Então, essa questão da crise, né? O pessoal fala em crise. Crise é bom para a gente se mexer também, né? Porque quando está tudo muito bom, fica todo mundo muito bem, tranquilo, fica na área de conforto, na zona de conforto. Talvez isso fez com que a gente saísse dessa zona de conforto. Falou, não, é hora de acelerar, investir e se preparar para o futuro. Legal. Bom, a plástica. É importante a rádio ter uma plástica bem feita ou pelo menos uma plástica padronizada? Ah, sim. Eu sempre comento o seguinte. Plástica é a forma como a rádio se apresenta para o mercado. Né? É a forma como ela se apresenta. Uma coisa é você chegar mal vestido. Outra coisa é você chegar bem vestido. Né? Então, a plástica é esse primeiro contato. Quando o cara sintonizou numa rádio, está tocando música, aí ele vai ouvir vinhetas, comerciais, né? A proposta da rádio. Então, aquilo ali vai dizer se aquela rádio é uma rádio de ponta ou não. Entendeu? Sim. Então, essa questão do conceito é muito importante, porque o ouvinte, ele não precisa entender de rádio para saber se a rádio é boa. É a mesma coisa, a gente não precisa entender de TV para saber se a TV é boa ou não. Entendi. E a gente percebe, mesmo não entendendo de TV, vamos só fazer uma comparação, a gente sabe que quando a Globo tem o Plim Plim, é o intervalo. Entendi. Aí você sai da sala e vai para cozinha, toma uma água. Quando você está lá, você escuta uma chamada, fala assim, amanhã vai ter o programa tal, hoje não tem o programa tal. Você já sabe que a programação vai voltar naquele momento. Então, essa é uma forma da plástica organizada. O cara não entende TV, mas ele sabe que vai voltar o programa, então está na hora de eu voltar para a rádio. Então, voltar para a sala. Trazendo para o rádio é a mesma coisa. Você tem que organizar a rádio de uma forma onde você consiga identificar a rádio e até prender a audiência da rádio usando a plástica. É isso que eu até ia perguntar, porque assim, a gente tem o rádio, até para se posicionar também como uma mídia, digamos, mais moderna, passa muito por essa embalagem que é a plástica também. E além da organização dessa programação, você pode ter conteúdos, de repente, que são importantes, conteúdos, digamos, não formatos, mas diferentes, né? De repente um mais musical, outro jornalístico, outro musical em outro perfil, e você tentar, através da plástica, até queria que você comentasse sobre isso, padronizar, para saber que é a mesma rádio,
para que a pessoa se identifique de forma mais rápida com aquela rádio e até se aproxime dela. Essa coisa do padrão é muito legal, porque e a plástica é o que vai ser o principal ingrediente para esse padrão. Eu acredito nisso. Porque uma rádio, quando ela começa a tocar uma música, né, na sequência, o cara vai fazer uma virada de uma música para outra, entendeu? A vinheta é o que vai mostrar esse padrão da rádio. Sim. Você entendeu? Sim, isso é interessante. E tem uma questão também que até o Gilson pode comentar, que tudo é casado, né? Desde o formato da rádio, a plástica em si, chamadas, etc., também até com o processamento do áudio da rádio, né? Seria legal padronizar e entender tudo isso, não? Uma coisa que você falou é em relação à embalagem, né? A embalagem. É muito importante essa coisa da embalagem. Até um celular que você compra, por exemplo, um produto que você compra da Apple, a embalagem é um negócio que... Conceito. É um todo, conceito. Né? A plástica da rádio, ela vai mostrar se a rádio é adulta. Se você é adulto, a plástica acredito que deve ser mais light. Se você é rock, é uma coisa. Se você é popular, é uma outra história. Então, tudo isso envolve a plástica. Isso é bem interessante. Né? Dário, Gilson, você acha que a plástica ela tem um tempo de saturação? Então, esse é uma discussão antiga. Muitas rádios, antigamente, ficavam a vida inteira com a mesma vinheta. Imagina você ouvir a mesma coisa, você enjoa. Nem música você consegue ouvir o tempo todo a mesma música. Eu acho que a plástica, ela deve ser renovada. Sim. Tem muitas rádios que não tem esse conceito. Acha que tem que ter pouca coisa no ar para ficar repetindo sempre a mesma vinheta, porque acha que aquilo vai marcar. Marca também, pela repetição, a mesma vinheta. Mas isso pode, a médio e longo prazo, causar essa saturação. Fica uma coisa chata, né? Tá, mas essa renovação, como que, por exemplo, na sua experiência, como é feita? Por exemplo, tem várias situações que a rádio quer dar mudar completamente, mas quando não quer manter uma identidade, como que é feita essa atualização dela? Você mexe em algumas coisas, vai mexendo aos poucos, ou já cria todo um novo material, mas que lembre o passado? Como que é isso? Muitas rádios hoje em dia usam aquela logo de identificação, né? Então, aquela logo de identificação é um sinal que identifica a emissora. Sim. Muitos que procuram a gente querem preservar e devem preservar essa logo de identificação. Então, todo ano, eu acho que uma plástica deve ser mudada todo ano. Eu acredito nisso. Para você sempre estar mostrando algo novo. Por inteira? Programas, tudo? Então, aí depende. De quanto foi ao ar isso. Vamos supor, um programa semanal, um programa diário. Ele não está tão saturado assim. Você pode usar essa plástica para colocar coisas factuais, assim, de época, de fim de ano, por exemplo. Entendi. Eu acredito muito nessa plástica de fim de ano, que a gente fez muito agora no fim do ano, todos os anos a gente faz. Porque você coloca a rádio no clima do fim do ano. Eu acho que isso alavanca até comercialmente a rádio. Ele já está chegando num ponto que eu acho que é fundamental, né? Porque como a gente vive agora essa fase, né? Eu queria até que você comentasse como que foi toda essa produção de fim de ano. Imagino que deve ter sido uma loucura. O que as rádios procuram, o que elas tentam alcançar e qual é o resultado disso? Porque me parece muito que o mercado de rádio ele funciona quase parecido com um shopping, já que ele é próximo depende do varejo, né? Então ele embarca no Papai Noel, né? Para você ter uma ideia, na Capital 95 esse ano, eu já tinha percebido isso ano passado. O ano passado a gente entrou com a plástica 15, 20 de novembro. E eu notei que quando você entra com aquela plástica, até o anunciante, os clientes, chegou o fim de ano, preciso anunciar. Entendi. Então ela também tem esse papel de despertar, nesse caso do fim do ano, despertar esse interesse em anunciar nessa fase do fim do ano. Esse ano eu coloquei a plástica lá no início de novembro. Já para tentar fazer com que comercialmente desse uma aquecida na rádio. Provavelmente foi estratégico, porque seguiu muito parecido com shoppings, né? Que também no começo de novembro eles anteciparam. Já. Isso passa muito também pela situação de crise, né? Você está querendo dar uma recuperada. E se você parar e pensar, tem a ver. Quando você vê um shopping decorado, você lembra disso. Você já entra no clima. Por que não ouvir a rádio com sininhos e efeitos e Papai Noel, aquela coisa toda, e trilhas no clima do Natal?
Eu acho que chama atenção. E como isso funciona para os ouvintes também? Ele entra nessa empolgação, digamos, de fim de ano, né? Porque é um clima diferente para as pessoas. Então, essa empolgação é um efeito dominó, né? Uhum. A empolgação, eu falo anunciante, mas também para o ouvinte. O ouvinte é o consumidor desse anunciante. Então, é uma coisa vai levando a outra. Ah, legal, legal. Ótimo. Eu vou voltar um pouco lá na questão da identidade ali, da plástica. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco com o Daniel, daquela questão de misturar. Eu gosto daquelas vinhetas antigas com uma plástica nova. Como que você vê isso? De repente o cara tem um carinho com aquela vinheta feita em... Ou não usa faz um ano, deixa eu buscar, poxa, aquela vinheta era legal. Tá lá nos meus arquivos. Você fala quando o cara tem preferência por alguma coisa antiga. Ele comprou um pacote novo, mas poxa, eu gostava daquela vinheta de há 2 anos que não era para tirar do ar. Vamos colocar aí, ficam trazendo. Porque tem situações em emissoras que algumas vinhetas marcam, né? E às vezes o cara não quer tirar aquela vinheta do ar, porque ele acha que marcou. Ele tem algum resultado com aquilo. Ele acha que marcou. Ainda sobre essa importância da plástica, eu acho que a rádio, a plástica, ela vende tanto essa ideia da rádio, esse formato da rádio, que a rádio representa, que se você analisar na história do rádio, as grandes rádios do país, elas são lembradas e são rádios que tinham plásticas excelentes. Assim. Então você pode citar exemplos aí. Você vai lembrar da Jovem Pan dos anos 80 e 90. Era uma referência em plástica, em vinhetas. Né? Qual outra rádio você lembra dessa época? E tenta lembrar uma rádio que não tinha uma plástica tão agressiva, você não vai nem lembrar da rádio. Então, você lembra da rádio de tanto você ouvir a rádio, de tanta vinheta bater no teu ouvido, naquela época, entendeu? Marcou tanto que até hoje você lembra. De repente, isso é uma coisa interessante em relação a marcar, isso aí gera recall, que gera audiência. Tem outras rádios, cada uma na sua época. A Estéreo Vale foi uma rádio muito importante, que tinha uma plástica muito bacana no passado. A Folha de Londrina já foi uma rádio muito marcante nos anos 80, 90. Hoje, no rádio atual hoje, eu posso citar aí as Clubes, Clube de Ribeirão Preto, uma rádio muito agressiva. Verdade. Não tem... ali não tem economia nessa questão de plástica, é uma rádio muito agressiva, a própria Clube de Brasília também é uma das referências. Tem outras aí, Educadora de Campinas. Sim, muito forte. Então você vê que todas essas rádios, elas são famosas porque ela tem uma plástica agressiva no ar. Sim. Por aí você vê a importância dessa plástica. É que a plástica pode ser o ponto de partida para todo o resto, porque aí elas são agressivas também promocionalmente, comercialmente, e a programação delas também. Então acaba sendo um negócio que puxa geral, creio eu. Sabe uma coisa que é muito legal? Também, essa questão da plástica, ela atua muito na questão de motivar a equipe. Aí entra naquela sua pergunta. O cara fica 10 anos com a mesma vinheta. Cara, o locutor não aguenta mais chegar lá e colocar a mesma trilha, a mesma vinheta. Vai interferindo até no desempenho dele, ele vai morrendo. Isso é interessante. Você pode notar, toda vez que você chega com uma plástica nova, com coisa nova, você dá um gás extra na equipe. Principalmente nos locutores. Legal. E o locutor e quem trabalha em rádio é apaixonado pela plástica, né? Sim. Gosta de vinhetas, as chamadas, os vinhetões, tudo. O radialista gosta de ouvir isso. Tem que tomar cuidado para não só ouvir a plástica e acaba esquecendo até de ouvir o resto. É muito comum, né? Isso é bem interessante que você falou, a plástica renovar, inclusive, a motivação de quem está trabalhando lá. E isso acontece, viu? Acontece muito. É bem comum, bem frequente. De vez em quando mudar as trilhas. É que muda o tom que a pessoa está falando, o pique que ela vai fazer, altera a rotina do locutor e altera a rotina da audiência também. E é uma ferramenta que o locutor usa muito, né? Então ele enjoa muito rápido. Verdade. Sim. E o desafio hoje das rádios, a gente fala segmentadas, mas as ecléticas estão segmentadas hoje. Os formatos, né? Então você tem sertanejo num certo horário, um tipo de programa de jornalismo naquele horário. Qual que é esse desafio hoje para você tentar padronizar para que tudo se encaixe numa plástica? Para que você identifique que é a rádio. Aquela ali é a rádio X, aquela ali é a rádio Y, né? Dentro dessas diferenças. Cara, isso daí, o próprio formato por si só já induz a você a produzir a rádio daquele jeito. Não tem como você fazer uma rádio muito barulhenta numa rádio light. Sim. Plástica. Uhum. Plástica barulhenta numa rádio light.
Não tem como você fazer uma coisa muito jovem, com falas de ouvintes muito jovens, numa programação sertaneja que toca sertanejo raiz. Entendi. Então, é até difícil para a gente falar como que é separado isso. Então, mas É uma questão do estilo do segmento. Então, mas E a gente já fez tanto que com o tempo você já aprendeu o que funciona e o que não funciona. Tá, mas talvez essa dúvida gere em relação da padronização, porque o mercado brasileiro, digamos, boa parte dele segue isso, ele entende que você precisa identificar a rádio 24 horas por dia sendo a mesma rádio, ou você acaba observando que tem várias rádios que são Frankensteins. De repente você tem diferentes rádios na mesma frequência. Os programas são diferentes. Uhum. Né? Um é sertanejo. Mas a prática o outro é jornal. Isso, né? Então, o que eu recomendo sempre quando me procuram é usar uma voz padrão. Já começa por aí. Uhum. Então, a mesma voz que vai fazer o programa de jornal é a voz que vai fazer o programa sertanejo e que vai fazer o programa pop. Uhum. E aí, essa locução, você vai modificar um pouco o estilo e o pique da locução de acordo com o segmento. Você vai identificar a rádio ali. Legal. Você usando uma mesma voz. Ou duas vozes. O que eu acho errado nas rádios, em muitas, é usar muita coisa, um pacote de uma locução, outro de outra de outro. Um está falando de um jeito, vai juntando tudo. E a rádio fica sem identidade. A rádio fica sem identidade. Essa voz marcante na plástica também vai identificar a rádio depois de um tempo. Sim. O ouvinte acostuma com aquela voz. E você vê uma maior preocupação do meio rádio em relação a isso hoje? Hoje mais. Mais. Hoje você vê um mais. rádio, digamos, brasileiro mais organizado? Hoje mais. Entendi. Ainda sobre a produção de plástica, eu acho ela tão importante que se você for analisar o mercado de audiência, o Ibope ele é medido no rádio em um formato, em uma forma, que é muito discutível aqui no país. Sim. É diferente como acontece nos Estados Unidos. Ou como acontece com as TVs aqui no Brasil. Que tem lá um equipamento que está medindo naquele minuto e pronto. Você mudou, você sabe se você está em qual audiência. Você tem que ter mais facilidade para ver se aqui está funcionando ou não. Aqui no Brasil é medido pelo recall, né? Que é a lembrança da marca. Sim. Mas aí isso aumenta muito mais a importância da plástica. Aí entra... vai para a lua. Por exemplo, quando eu estava na Metropolitana, então todo Ibope, todo mês, né, era aquele sofrimento. Será que vai subir? Será que vai cair? Expectativa. Tá. Quando chegava o resultado, às vezes chegava o resultado, você subia 15 mil ouvintes. E no outro mês você caía 10 mil. E você não tinha mudado nada na rádio. É a mesma coisa. É zona de medição, talvez? Aí entra várias discussões. A região, foi para uma região que a rádio não tem muita cobertura, tem tudo isso. Interferência. Né? Aqui em São Paulo tem muita essa variação, né? Agora o pessoal que está em outras praças talvez tenha menos, mas aqui é uma gangorra, né? De tanto eu questionar o pessoal do Ibope, por quê? Por que eu subi? Por que eu caí? Não, quando você sobe, você nunca pergunta, né? Tá tudo lindo, é bom perguntar graças a Deus. Né? Por que eu caí? Então, aí até que um dia eles me convidaram para ir para pesquisa de campo. E eu passei um dia com um rapaz lá. Quando eu vi a pesquisa acontecer, aí eu entendi melhor ainda a importância da plástica. Que ele chega no sujeito lá e fala assim, boa tarde, Ibope e tal. Você respondeu as perguntas? Tudo bem, vamos lá. Que rádio você ouviu ontem às 2 da tarde? O cara, ontem? Não sei se eu ouvi. Não, mas tenta lembrar. Então, esse ouvinte, né, entre aspas, ele fica tão pressionado ali na hora, que ele fala assim, eu preciso responder alguma coisa. Se eu não responder, eu vou pagar um mico aqui. Sim, ele está... Então ele fala assim, eu ouvi a Jovem Pan, eu ouvi a Mix, sei lá. Sim. É a marca. Sim. É o que veio, a lembrança, aquilo que veio na cabeça dele. Agora, logicamente que se a rádio está boa de ouvir, ela também vai conquistar a audiência. Puxa, né? Mas você pode ganhar alguns pontos aí nessa questão da lembrança. Então, não adianta a rádio ser ótima, maravilhosa, toca uma música e entra outra, toca uma música e entra outra música. E não tem vinheta identificando a rádio, em nenhum momento o locutor fala na rádio. O cara vai responder o nome dessa rádio?
Isso que eu até ia questionar. Você, de repente, pode ter rádios muito boas, que talvez teriam um resultado muito melhor, só que como elas não aproveitam esse elemento plástica, dessa forma, entendendo como funciona, por exemplo, numa medição de audiência, elas podem estar com, digamos, um universo não real, porque elas não lembram dela. Ouve a rádio, mas não responde o nome dela. E não responde o nome da rádio, porque nem a rádio fala o próprio nome no ar. Então a plástica seria uma parte do próprio marketing da empresa. Né? É a oportunidade de você divulgar o próprio produto, o próprio nome, que é a rádio. É a marca em áudio, né? Isso. Vamos lá. A gente tem uns parceiros aqui trabalhando com a gente na transmissão desse 7º painel do Tudo Rádio. A CrossHost, que trabalha com a promoção, com a transmissão de tudo que vocês estão vendo, qualidade HD, tá pela internet, pelo Facebook. Inclusive, esse estúdio. Isso, tem um estúdio aqui em São Paulo. Inclusive, compartilhe essa transmissão. Depois fica lá no Face do Tudo Rádio para você conferir. E temos também a RF Mídia, do nosso amigo Robson Ferri, que trabalha com a gente também. Mas vamos assistir um vídeo agora aqui da CrossHost. FB Live, gerenciamento de transmissões personalizado para o Facebook. O FB Live é um sistema de gerenciamento de live que simplifica o processo de transmissão ao vivo. Assim, a ferramenta permite que as emissoras de rádio e TV publiquem uma live no Facebook de forma profissional. Com o FB Live, você transmite seu estúdio de rádio ou TV diretamente para os nossos servidores que recebem esta codificação e faz a publicação em sua página. Agendamento de transmissão. O FB Live permite ao usuário fazer agendamentos de transmissões ao vivo. Com a plataforma, você consegue selecionar e deixar programados os dias que terão transmissão, além de poder programar para a live ser publicada em fanpages, grupos, eventos ou perfis. Personalize a sua live. Com um painel intuitivo, o FB Live proporciona ao usuário criar e aplicar elementos gráficos para a transmissão ao vivo. Você pode aplicar seu logo, GC ou outra informação que deseja de forma profissional e rápida em sua transmissão. O FB Live é uma plataforma online que não precisa ser instalada e foi criada para facilitar a experiência do usuário com o objetivo de otimizar e profissionalizar a transmissão no Facebook, sendo uma excelente ferramenta de gerenciamento. FB Live. Gerenciamento de transmissões personalizado para o Facebook. Vamos aqui então para a 7ª edição do Painel Tudo Rádio. Estamos hoje com Gilson Dário, diretor executivo da Dário Produções e também diretor artístico do Grupo Capital de Comunicação, isso? É isso aí. Estamos falando sobre plástica hoje, de repente a gente escorrega para um outro assunto, volta a falar, mas a gente está falando de rádio, falando sobre plástica, que a gente não tinha comentado sobre nada ainda. Daniel, tem alguma pergunta, algum comentário aqui? Convidar o pessoal para participar daqui enviando perguntas, né? Já temos perguntas aqui sim, mas lembrando sempre de manda sua pergunta aqui pela transmissão do live no Facebook, nos comentários mesmo, que a gente transmite para o Gilson, e o que a gente não conseguir também fazer agora em tempo real, depois a gente manda para o Gilson entra em contato com vocês e também através de nós. O Erasmo Cigano, ele falou, grande Gilson Dário, fala sobre a formação de profissionais da produção das rádios. É complicado, hein? É complicado. Como que está isso? É complicado porque não tem, assim... Tem algumas escolas que até formam, mas mais focadas em locução, né? Aí, se você me perguntar como eu aprendi, eu falo que eu aprendi tentando, e errando, e acertando, e errando, e tentando. Tá, se eu tiver no não tive um curso, entendeu? Tá, se eu chegar no início de carreira, gosto de plástica, brinco lá com produção, como eu posso me aperfeiçoar? Não tem como. Não, tem como. É você gostar, você ter algumas referências. Eu acho que todo mundo tem que buscar alguma referência. Eu também tive as minhas no passado. Sim. E aí, com o tempo, você vai adquirindo um estilo, um jeito de produzir. Isso é natural. E tem que ter um mínimo de conhecimento em algum software. Claro. Isso aí é uma discussão grande também, que aí para essa edição existem vários softwares. Pro Tools, Vegas, cada um tem Reaper, Amplitude. E aí essa discussão sempre existe. Qual que é o melhor? Sempre me perguntam isso. Então, o melhor é aquele que você sabe mexer. Isso é interessante. Mas isso tem que partir da... Todos vão levar a mesma coisa. Esse tem que chegar no final, no final, né? Eu conheço pessoas que operam o Pro Tools brilhantemente e
e conheço pessoas que odeiam o Pro Tools. Um exemplo. Só estou dando um exemplo. E eu não gosto de falar mal de nenhum software. Eu acho que todos são bons. E o melhor é aquele que você sabe mexer, que você se sente mais à vontade nele. Consegue criar. Consegue criar. Mas essa formação tem que partir muito do interesse e da proatividade do produtor. Do produtor. Assim, eu sinceramente eu não conheço escolas que formam isso. Inclusive algumas pessoas às vezes me procuram. Não tem como você fazer um curso tal, ou dar um curso. Só se eu fizer um clone, né? Não tem tempo. Não dá, o tempo não dá. Então o que eu posso dizer é buscar referências de algum produtor ou de alguma rádio, seguir aquela referência, o que o cara fez ali, pô, que legal que ficou aquilo, e com o tempo você vai notando que você vai adquirindo o seu próprio estilo de produção. E alguém já chegou para você lá na própria produtora para visitar e simplesmente porque tem interesse em... Várias pessoas. E, inclusive eu gosto muito de receber esse tipo de contato pelo Facebook e tal. Por exemplo, há uns 2 anos atrás eu precisava contratar um produtor. E desisti porque eu não consegui. Não consegui achar um produtor que atendesse a expectativa, a minha expectativa naquele momento. Sim. É difícil você achar. Porque a produção não é simplesmente pegar um computador, instalar um software pirata, uns efeitos piratas e sou produtor. Não é só isso. Sim. É você ter bom gosto na escolha dos efeitos, noção das trilhas, os elementos, tudo aquilo que você vai usar. O ouvido do processamento, da equalização. Ouvido de processamento, o processamento, você entender para quem você está produzindo. Por exemplo, eu para esse tipo de coisa eu sou meio maluco assim, entendeu? Mas é bom. Eu sei até o processador que a rádio que está me contratando usa. Eu procuro saber, porque eu sei que o Omnia brilha mais que o Orban. Sim. Entendi. Um exemplo. Sim. Então, para isso, já vai definir alguma coisa na produção, de como eu vou fazer uma equalização, uma masterização final de uma vinheta ou de uma produção. Isso é muito legal, ele pegando esse gancho que a gente tinha comentado sobre o processamento das rádios, né? Então você já cria em cima daquilo lá que não a adianta, como eu também é estratégico, né? Desculpa te cortar. Não adianta eu colocar, como eu falei que o Omnia brilha mais, o Omnia é um processador que ele tem um brilho agudo a mais, assim, tem um brilho diferenciado. Então, você tem que tomar cuidado na produção lá de colocar muito agudo na produção, na voz ou no produto final. E aí, quando chega lá no ar, ele vai colocar mais aquele brilho em cima, vai virar um chiado no ar. Incomoda. Incomoda. Então, assim, tem vários fatores aí que você tem que analisar. Então, alguns perguntam, me manda o seu preset de voz. Não tem preset de voz. A locução de um locutor é uma coisa, de outro é outra. Uma locutora é outra. Cada voz fala numa frequência. Como que você vai mandar um preset único? Não tem. E outra, o preset tem que ser desenvolvido para aquela rádio. Aí entra nessa discussão que a gente está conversando. Então, e essa é a pergunta que eu ia te fazer. Você, pelo menos para os seus clientes, você tem você troca essa ideia de informação de processamento, você dá dicas, eles pedem informações também. Tem essa troca de, digamos, dados sobre, produz aí porque o meu áudio vai ser assim, aí você, mas poderia ser desse jeito, dando dicas, digamos assim. É assim, eu busco isso para você entregar algo satisfatório para o cara, para o cliente. Mas também tem a preferência do cliente. Tem cliente que não quer, ele quer grave, um exemplo. Tudo bem, você quer grave, toma o grave, você vai entregar aquilo que ele quer. Certo. Né? Agora, essa consultoria existe, inclusive faz parte de um dos trabalhos que eu realizo. Você chega a trocar... Não só no processamento, na produção, mas na parte de toda a gestão artística de rádio. Eu presto esse tipo de trabalho, faz parte dos nossos produtos, dos nossos trabalhos lá na Dário Produções. E é até importante você dar essa assessoria, porque senão você monta um pacote de vinhetas, manda para ele vai falar assim, poxa, a vinheta do cara tem um som ruim. Você alerta ele antes de todo o processamento da situação e vai falar que o teu pacote vai ser produzido em cima do que a rádio tem, né? Sim. Então, logicamente que existe assim, um formato padrão que a gente trabalha, né? E alguns clientes são mais exigentes. Então a gente sempre busca entender a expectativa de cada cliente. Sim. Para você entregar aquilo que ele está esperando.
Entendi. Né? E você, por exemplo, também essa entrega para o ouvinte ou para o anunciante que é no final, vai depender muito também do, digamos, do carro que a empresa tem, né? Da rádio que ela tem, de equipamento, Ah, tudo. sim. Você vê também que existe uma procura grande por investimento nessa área técnica também, para ter um melhor som, um sinal. As rádios estão se preocupando com isso? Que também agora tem internet também, né? Tem que também cuidar do áudio via internet. Cara, as grandes rádios se preocupam. As pequenas, não. Não. Você acha que é por preço ou porque realmente... Preço, investimento, Aham. e em muitos casos, assim, é o cara gostar. O cara tem que gostar. Quando eu falo gostar, é assim. Para cuidar da fachada dele, tem que gostar. O dono da rádio, um exemplo, ele tem um processador lá, tem um Omnia 6. Certo. Ele não precisa comprar o Omnia 9 e nem o 11. O 6 já dá conta. Sim, Mas quando o cara gosta muito, ele compra. o sangue do rádio está ali na veia, ele compra, ele tem prazer em ter aquele aparelho. Vai ter algo a mais? Vai, é um aparelho novo, tem alguma evolução tecnológica ali. Sim, sim. Mas você vê que depende de cada um. E tem uns que não ligam muito para isso. Acho que tá bom como tá e é isso. É interessante isso, porque, por exemplo, você comentando sobre o processamento de áudio, a gente já tem mais uma preocupação agora, que é o áudio via internet. Então tem esse cuidado, essa preocupação com o streaming, por exemplo, de ter um som bom na internet, a diferença do som do ar com o som do online, para ter esses cuidados, qual processamento utilizar. Algum cliente seu, algum colaborador já chegou a ter essa preocupação com o áudio de online e pedir alguma orientação? Não, tem. Inclusive perguntam. E estão cuidando mais disso ultimamente? Então, mas como eu te falei, as grandes rádios. Logicamente que as grandes rádios, elas têm mais verba para isso também, né? Tem um investimento maior para isso. Mas teoricamente, pelo streaming, na questão de processamento, é mais em conta do que o do ar, Sim. por exemplo. Então, mas mesmo assim, você acha que ou a internet ainda é um negócio meio escanteado ali, é um complemento da... As grandes rádios se preocupam mais. Aham. As outras não. Pega um sinal, coloca lá e transmite. E as grandes rádios que você atende, elas acabam influenciando também em outros mercados? Como que você vê elas como exemplo, por exemplo? Você citou a clube, a gente sabe que as duas clubes são exemplos para muitos mercados, inclusive menores também, né? Que estão ali próximos ou de outras regiões do Brasil. Como isso acaba ajudando o meio também? São referências. São referências. Essas grandes rádios aí são referências. Acho que todo mundo, até pelo investimento que eles têm, muita coisa nova nessa parte de plástica, toda hora eles estão colocando coisas novas. E talvez a rádio pequena, que gostaria de ter todo esse material e às vezes por uma questão financeira não pode ter, de tanto ficar ouvindo nas rádios, essas outras rádios grandes, essas rádios acabam virando uma referência para eles. Isso é legal. Isso, eu quero a minha vinheta tipo a rádio tal. Isso é normal isso acontecer. E eu até gosto que isso aconteça. Porque melhora o meio, né? Melhora o meio, me dá um caminho onde eu tenho que seguir. Quando o cara te contrata para fazer a plástica, eu quero mudar a plástica da minha rádio inteira. É legal, eu tenho que conversar com o cara, saber o que ele quer. Não adianta só eu entender qual é o perfil da rádio dele. Também tem que atender a expectativa do cara. Entendi. Entendeu? Isso acontece muito. Legal. Então... Tem rádios que o cara ele tem um perfil popular. Quer dizer, isso não acontece muito mais hoje em dia, mas teve uma época aí, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, uns 15 anos atrás, porque o popular hoje é uma realidade, assim, faz parte. Teve um tempo atrás que o cara tinha rádio popular no ar, mas tinha vergonha de ser popular. Então era natural o cara ter a rádio popular, mas pedir uma plástica muito agressiva, muito jovem. Mas era pela satisfação dele, de ter aquela plástica ele mais se jovem. posicionar diferente. Isso acontecia antigamente. Hoje não, hoje essa questão do popular já está mais assim, já faz parte, né? Não tem... antigamente Zezé de Camargo era num extremo e Legião Urbana no outro. Entendi, não se encontravam. Não se encontravam. Hoje não. Hoje a música sertaneja, por exemplo, ela toca... O cara toca o Luan Santana, depois toca uma música pop, tranquilo. Falando de música, você comentou que presta alguma consultoria para as rádios que você atende. Tem esse cuidado também da programação musical? Tem sim. Passa por aí. Aí volta lá no início da nossa conversa.
A plástica é a roupa que a rádio veste, eu falei isso aqui. Sim. Como ela se apresenta. É a primeira impressão. Uhum. Logicamente que depois o conteúdo, essa plástica não vai dar a audiência que uma música dá, ou que um programa específico, um jornal, um esporte, humor, não sei. Então, aí o conteúdo é uma outra história. Aí, dentro desse conteúdo, aí tem várias vertentes, vamos falar assim. A rádio pode ir para a música, pode ir para o jornal, pode ir para o humor. Cada um tem o seu segmento. Mas é isso aí que vai fazer a audiência da rádio, entendeu? Então, a plástica, eu acredito assim, é a primeira impressão da rádio, é como ela se apresenta para o mercado. Agora, a audiência está mais ligada ao conteúdo musical. Vamos falar de música, por exemplo. Sim. Então não adianta você colocar lindas vinhetas na rádio e tocar música errada. Tem muita rádio bonita, só que patina. Eu acho que a programação é a principal parte da rádio. Primeiro a programação. Você chega a um ponto de uma vinheta ou de uma plástica tirar a audiência? Você já percebeu esse tipo de coisa? Não? Um ouvinte, poxa, mas que vinheta chata. Não ele comentar, mas... Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Na sonoridade, no que está dizendo a vinheta. Incômodo, de repente constrangimentos. Eu acredito muito nisso. Até no arranjo de uma vinheta. Nos arranjos. Eu acredito assim, plástica, tanto faz, se é vinheta comercial, vinhetão, que for. O objetivo é você emocionar. Eu acredito nisso. Você tem que produzir uma vinheta cantada e emocionar a pessoa que vai ouvir aquela vinheta. Se você conseguir isso, está perfeito o trabalho. A pessoa que eu digo é o dono da rádio, ou o diretor, no caso. Sim. E acho que isso é uma consequência para o ouvinte também. Claro. Né? Mas eu acredito se está mal feito, ou então ao contrário, né, como se diz. Ou é muito bom ou é muito ruim. Às vezes é tão ruim que chama atenção. Pode ser também. Isso de chamar atenção também tem a questão de você produz das vinhetas chamadas e tem também a questão do texto, né? De ter o cuidado com o texto, ele ser mais casar com aquele formato, ou ele ser mais criativo. Esse texto vem das rádios ou também tem criação? Tem casos, tem casos que já vem pronto, a gente só executa, e tem casos que vem só a ideia e a gente cria tudo. Escreve então tem a criação também. Tem casos que o cara quer trocar a plástica, ele me fala, Gilson, eu quero vinhetas pontes, vinhetas cantadas, intercomerciais e plástica para 12 programas, e os programas são esses. É a informação que eu tenho. Muitas vezes tem que ir atrás do cara, mas esse programa aqui, qual horário? O que mais tem nesse programa? Acontece, é sábado à tarde, mas tudo bem, só toca música, tem mais alguma coisa dentro do programa, tal. Então a gente vai atrás disso e escreve tudo, já entrega pronto. Legal. Vamos dar mais um intervalo? Vamos. Gilson, pessoal que está assistindo a gente tem como parceria a Crosshost, que a gente está no estúdio aqui em São Paulo, transmitindo para vocês, através do Facebook, da fanpage do Portal Tudo Rádio, e também a RF Mídia do nosso amigo Robson Ferri. Vamos assistir o vídeo dele. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ferri, estou junto com vocês aí acompanhando esse painel super interessante do Tudo Rádio com o Gilson Dário, e quero fazer um convite para vocês conhecerem as soluções da RF Mídia. A empresa que está dando aí um apoio para esse painel muito bacana, trazendo aí essas informações, toda essa bagagem do nosso amigo Gilson Dário. A RF Mídia é uma empresa que oferece soluções 360 para o seu negócio. Se a sua rádio precisa de um posicionamento estratégico para ter mais resultado, não somente na área artística, mas também comercial e promocional, entre em contato com a RF Mídia. Tem o nosso site, tem os nossos contatos por telefone. E olha, você vai encontrar ali posicionamento de marca, você tem site, aplicativos, a plástica da sua emissora com uma identidade, com personalidade, enfim, soluções completas para você fazer a diferença em 2018. Ainda mais nesse cenário onde várias rádios estão surgindo com a migração do AM para o FM. Se você é uma emissora migrante ou se você já está no FM consolidado, é hora de fazer essa reflexão para ter um resultado de qualidade e cada vez mais crescente. Conte agora com o suporte da RF Mídia. Acesse o nosso site www.rfmedia.com ou o nosso rádio conteúdo www.radioconteúdo.com.br e saiba mais o que estamos fazendo.
Essa é a 7ª edição do Painel Tudo Rádio. A gente está aqui hoje com o Gilson Dário, diretor executivo da Dário Produções e também diretor artístico do Grupo Capital de Comunicação. Isso. A gente está falando bastante sobre plástica, né? Vamos falar então da relação agora, a plástica e o comercial da emissora. Gilson, ajuda a vender mais? Eu acho que a plástica é a que vai executar esse comercial. O comercial que é vendido, ele vai ser gravado, um exemplo. Então existem várias formas desse comercial ser produzido. Ele vai ter que se integrar a essa plástica. Então a plástica é o que vai passar pela plástica da rádio para vender, para executar esse comercial. Entendeu? Então, eu acho assim, tem que ter, e é comum nas rádios não ter essa sintonia entre departamento artístico e departamento comercial. Eu acho que é um grande erro das rádios. A rádio está preocupada em ir para a rede social, está preocupada em pensando no futuro, no aplicativo, está olhando lá na frente e ainda não resolveu problemas lá de trás. Que interfere no dia a dia dela. Interfere no dia a dia. Exemplo, o departamento comercial vende patrocínio de programa que não está mais no ar. Acontece. Isso já aconteceu comigo em rádio. Sim. A pessoa chega lá e fala assim, ó, vendemos esse aqui, é o novo patrocinador, vai entrar na abertura, vai citar na abertura, no encerramento, e tem que gravar um spot comercial e vai ter que fazer uma chamada, olhar. Mas o que é isso? Não, é o patrocínio desse programa aí. Meu amigo, esse programa está fora do ar faz 3 anos. Nossa! Complicado, hein? Então, essa questão de, ainda voltando na plástica, no departamento comercial, eu acho assim, o departamento comercial hoje, ele tem que, eu acredito muito em projetos especiais, onde você pode envolver artisticamente ou plasticamente o produto do cliente. Eu acredito muito nisso. Um exemplo, quantas vezes passou a moto na programação, sabe? Toda vez que tocar o telefone. Isso até é uma dúvida que eu queria até aproveitar esse gancho quando a gente falou que ia começar a falar sobre a questão comercial. Eu vou dizer uma opinião minha. Me incomoda um pouco quando as rádios tentam descolar o comercial do resto da programação como se não fosse um conteúdo dela. Imagino que a plástica é justamente quem pacificaria a situação, né? É isso. E é importante, porque hoje a gente tem vários exemplos que ouvintes gostam sim do comercial quando ele não é muito extenso, até porque o comercial ele serve de uma agenda ou de situações da cidade dele, oportunidades. Então é conteúdo. A plástica ela une isso, seria isso? Como você falou, da moto passando no meio do intervalo comercial e não daqui a pouco a gente volta. A gente está aqui o tempo todo. Né? Esse daqui a pouco a gente volta, eu já acho um erro assim, tremendo. É porque eu posso ligar o rádio. É tipo então, assim, desliga o rádio, porque agora vai tocar comercial. Ou o cara fala assim, vamos de comercial, daqui a pouco a gente volta. Vamos de comercial, você está falando pro ouvinte, muda o rádio. Eu entendo isso dessa aqui forma. Não é legal. O comercial não é legal, daqui a pouco a gente volta. Era melhor falar assim, vamos ouvir o que produto legal o nosso anunciante tem. Acompanha aí as novidades. Sei lá, coisas da cidade, assim. Não sei. E aí entra a plástica. Você pode vender a programação, daqui a pouco vai ouvir isso, daqui a pouco tem aquilo. Tem intervalo, tudo isso prêmios, segura a audiência. Tudo isso segura a audiência. Vinhetas entre os comerciais. Eu acho, até pela questão do recall, você ficar colando um comercial no outro, um comercial no outro, um comercial no outro, um comercial no outro. Você vai ficar lá 5, 6 minutos sem falar o nome da rádio. O cara não sabe que rádio ele está ouvindo. Sim. Então é importante ter algumas vinhetas entre os comerciais. Essa organização é importante, até porque você tem um conteúdo de um comercial, depois você se identifica mostrando que esse é um comercial, esse sou eu identificando, daí agora a gente tem uma transição. Quando fica organizado, fica menos cansativo também. Num break talvez um pouco mais longo, né? Talvez produzir algumas vinhetas um pouco mais light mais leves, com um toque de humor. Tudo isso eu acho que funciona bem dentro do break. Com vozes de ouvintes, para sair um pouco daquela voz de um locutor vendendo um produto, depois voz de outro locutor vendendo outro produto. De repente, entre um e outro, entra uma vinheta com uma pessoa ouvinte falando, fica aí, daqui a pouco tem mais. Sabe, coisas assim? Porque deixa a coisa mais leve. Então, nesse caso da plástica, imagino eu que ela é o formato de integração da plástica na programação de rádio, serve tanto na parte musical, de conteúdo de programas específicos e de comercial. Então, digamos, a receita é a mesma para tudo. É a mesma para tudo. E se você fizer tudo isso no mesmo padrão, quer dizer, tudo isso aí vai formar o padrão da rádio.
No Sim. final, é aquilo que você me perguntou. Ah, uma hora de um jeito, outra hora de outro, tal. Então, se você faz tudo dentro de um único formato, o conjunto de tudo isso vai formar o padrão da rádio. Talvez aí esteja a maior armadilha do meio rádio, e de repente a pessoa, o diretor, enfim, a rádio em questão, segue o padrão durante sua programação, só que no break ela destoa. É o que vira mais outra rádio, acontece. vira O outra comercial rádio já no vem break. pronto, às vezes. Isso é comum, né? É comum. É Inclusive comum. a qualidade de um comercial que vem de fora, né? Às vezes não se aproxima com Não. o produzido ali. Geralmente não. Dá um choque muito grande. E até essa relação entre... Acho que a gente pode esticar um pouquinho mais. Tem que ter o artístico, o comercial, eles têm que ter uma harmonia. Porque, igual você falou, isso daí é velho. Eu acho que dá para criar até produtos, você associando essa parte artística, um pouco usando a plástica para fazer coisas que você já leva o produto pronto para o cliente. Um exemplo. Quantas vezes você tem uma operadora de celular, tipo 4G. Sim. Você pode criar lá um top 4. Então E aí e as músicas e nas vinhetas você coloca o nome da rádio, o nome do patrocinador. Produz de uma forma que não vai ficar agressivo, uma coisa rápida entre uma música e outra. Ou seja, O ouvinte não vai se ofender com isso. Você se ofende quando você assiste o Big Brother e eles mandam contar quantas embalagens de Bombril tem dentro do Fiat? Não, é justo até. Até é justo, porque de certa Vai ter uma maneira... mídia menos cansativa. E eu acho que isso não é explorado no rádio. Não, O Então- rádio está preocupado em mídia social, está preocupado em rede social no futuro Aham. e ainda não resolveu coisas do passado que... Tá, mas você então está dando uma dica, digamos, um caminho das pedras até para quem hoje sinaliza que vender rádio musical não tem condição. Porque se você faz pequenas inserções desse jeito, criando programas e situações específicas dentro de uma grade musical, você ainda gera oportunidade comercial. Seria isso? Eu acho que antigamente o rádio se vendia Aham. sozinho. Sim. Não precisava muito sair para vender o rádio. Aí O tinha um anunciante break já e estava vinha. tudo certo, porque vinha no break, O né? anunciante já vinha e anunciava, ou agência. Entendi. Né? Você até brigava um pouco por audiência, porque quem tem mais audiência vende mais. Sim. Né? Hoje, da forma como está o mercado, você tem que sair e vender. E as rádios não se atentaram a isso ainda. Quer dizer, agora sim, né? Porque na hora da crise tem que sair atrás. Senão fecha as portas. Então né? não dá mais para a rádio ficar vendendo spot de 30 segundos, de 1 minuto, flash e merchandising. Não dá mais só ficar nisso. Não chama mais atenção de cliente. Então eu acredito em você criar coisas envolvendo o nome do produto do cara e já chegar com o projeto pronto. E isso não é novidade. Grandes rádios já fizeram isso no passado. Sim, sim. Um exemplo, a própria Jovem Pan não vendia lá o Verão Skol. Sim. Eu lembro disso no início dos anos 90. Rádio Fiat, Rádio Jovem Pan, Fiat. no Salão Automóvel. Na Metropolitana a gente tinha o Philips Go Gear, que era um aparelho lá da Microsystem. Sim. Então, eu acredito nisso, cara. Você já levar o produto, qual o cliente esse? Vamos pensar em algum Formatar o produto produto para ele. Aham. já leva pronto. Você vai conseguir vender não só o break comercial, mas talvez coisas entre músicas. E talvez você vai conseguir até elevar o valor disso, porque você pode justificar, eu não estou te colocando dentro do break comercial, estou te colocando entre músicas. É tão um novo um lugar conceito, privilegiado. né? E conceitual, né? Ninguém faz esse tipo de coisa. Isso é interessante porque, de certa maneira, você também, além de elevar o valor, você pode aproveitar anunciantes para gerar conteúdo para a rádio. Porque assim, Sim. o intervalo sim é conteúdo, mas você pode gerar outros tipos de conteúdo que também não se assemelha tanto ao intervalo. Então você vai unindo tudo na programação da rádio, vai gerando coisas para a rádio. E tudo isso vai ser produzido através da plástica. Sim. Você vai ter que criar uma harmonia desse produto ainda mais, aí nesse caso mais ainda. Mais né? trabalhado, mais Porque você pensado. associar uma marca, um cliente, dentro da sua emissora, nas vinhetas da rádio, né? Tem que ser feito de uma forma... a gente fez isso no 89. Ninguém nunca deixou de ouvir a rádio. Era Fest 89. Ah, o Name Era um Rights. produto Sim. Nestlé, né? da Nestlé. E funcionou muito bem ainda. Funcionou muito bem. A gente conseguiu encaixar de uma forma que o cara ouviu o Fest, até que nesse caso até o nome ajudava muito, né? É verdade. Sim, Esse curto, Fest. interessante. Mas ficou A muito rádio pop. discreto, assim, ficou uma coisa, encaixou dentro da rádio sem problema.
Então, não estou dizendo que tem que vender o name rights, mas eu acho que dá para você vender algum produto específico e produzir de uma forma discreta, que vai ficar bom para o cliente e o ouvinte não vai se sentir agredido por aquilo. E na sua experiência, você também, ele estava comentando sobre o intervalo comercial ser conteúdo também. Você acaba também pegando os seus clientes e dando dicas, por exemplo, claro, de acordo com as necessidades deles. Ah, na tua praça, a cidade é tamanho tal, você tem um faturamento tal, não é melhor ter um intervalo de tantos minutos. Se dá essa indicação assim, ó, tá com um intervalo muito grande, talvez isso não seja legal. Cara, essa questão do tamanho do break é a parte mais difícil de você mexer na rádio. Porque você vai chegar pro dono da rádio e falar assim que ele tem que parar de ganhar dinheiro. Tem que diminuir a meta dele. Tem que diminuir. Então, é complicado isso daí. Não, existe o real e o ideal. O ideal seria o break menor. Sim. Mas a situação real, Não permite. para aquela emissora, Para aquela situação. para aquele momento, para aquela, sabe, é outra. Então, também isso varia não tem por como a gente formato interferir também, muito né? nisso. Porque o formato, de repente, da rádio pode influenciar no tamanho do break. Porque rádios, digamos, de maior volume de audiência ou talvez mais populares, seria um break maior. Só que nesse aspecto, dá para... Aí que está a grande sacada da plástica, né? Que se você tem um break muito grande, você tem que tornar ele todo atrativo, né? Todo atrativo. Então você usa vinhetas, como eu já disse aqui, sempre, quer dizer, você pode usar vinhetas vendendo a programação que vem, daqui a pouco, ó, daqui a pouco tem isso, daqui a pouco tem aquilo. Então isso parece que é bobagem, mas não é. Funciona muito, funciona muito. Então, você vê que envolve a plástica, tudo isso envolve a plástica. Bom, pessoal, o nosso tempo está esgotado praticamente. Passar rápido também. Gilson, tem algum ponto que você quer para finalizar? Cara, Faltou? Daniel, você tem alguma pergunta? Foi muito legal falar aqui, tem tanta coisa para falar, e tenho certeza que depois fala, pô, não falei aquilo. Não, é legal que assim, tem algumas perguntas assim, por exemplo, que nem o Rafael Augusto Costa Longa, ele falou, gostaria que você falasse sobre a importância de vinhetas cantadas, comparando com as faladas, ou se isso depende do formato da emissora. Depende do formato da emissora, eu particularmente gosto das vinhetas cantadas. Sim. Eu acho que ela marca bem a rádio. Vinhetões também? Eu acho que essa coisa da musicalidade, ela fica, né? Não deixa de ser um jingle, né? Da própria rádio. Mas tem os lugares certos para você encaixar os momentos certos, né? Na programação. Rádio break, voltar de break. Só emendando o raciocínio. Uma rádio com vinhetas só cantadas, ela fica muito musical, na tua opinião? Eu acho muito chato. Né? Muito chato. Você tem que achar o ponto de equilíbrio. Legal isso. E na grade, eu sempre montei a grade de rádios assim, dessa forma, analisando cada sequência. O que vai acontecer de diferente no próximo bloco? Nada. Então é aqui que eu preciso colocar alguma coisa. Então eu gosto de montar nas rádios onde eu trabalho e trabalhei, sempre me preocupei com isso. Sempre está acontecendo algo diferente. A plástica é uma grande arte, na verdade. Estratégica, impressionante. Estratégica, usar a vinheta certa na hora certa. Legal. Colocar a vinheta cantada no lugar certo. Isso daí não é assim chegar e jogar e... uma coisa só para a gente finalizar. Acontece muito nas rádios, a parte operacional é a mais difícil. Você contrata uma produtora, você contrata um profissional, um estúdio, para produzir as vinhetas mais lindas. Você pode fazer nos Estados Unidos, lá na Rio World. Maravilhoso. Só que se o pessoal que está lá dentro da rádio, é igual você dar um Boeing na mão de um piloto que não sabe pilotar. Sim. Se o locutor não tiver bom gosto, ou se não a rádio não tiver um esquema, um padrão a ser seguido, não vai adiantar nada. Vai ficar tudo horrível no ar. É isso que eu ia até te perguntar, porque a gente está com um alerta amarelo piscando, falando assim, gente, tudo tem que ser muito pensado, estratégico, todos os detalhes, não liga a rádio e, esse horário eu posso dar uma cochilada, que não vai rolar. Então, é basicamente assim, aproveitando, então, para a gente não se estender muito, você produz para essas rádios, você tem um vasto material, tem rádio que pede muita coisa para você. Há um manual para isso? Para de repente você saber, aquela rádio talvez tenha dificuldade de entender isso. Não, eu preciso fazer isso. Porque senão... E as rádios deveriam ter manuais internos também de operação, né? Nas rádios onde eu trabalhei e trabalho tem. Tem. Eu tenho o meu manual. Aqui assim, aqui assado. Eu tive um na Metropolitana, tenho na Capital 95, são rádios diferentes, né? Na época da Blink foi feito lá também,
Mas, fora isso, o cara contratou o serviço, eu entreguei o serviço, eu faço questão de ligar e mostrar e explicar tudo o que eu pensei. Ó, eu pensei isso assim, para você usar assim, assim, assim. Não adianta você jogar lá, o cara não vai pensar igual você. Você jogar na mão do cara e ele vai pensar... Vai acontecer isso que eu estou te falando, vai usar a vinheta na hora errada. Sim, então o manual seria importante. Talvez seria legal a gente mudar o nome, não mais manual, né? De repente, leis. Né? Que às vezes tem pessoas que pulam o manual, né? Normal, né? Igual, não lê bula de remédio. Mas essa parte aí é a parte mais difícil dentro da rádio. É a parte mais difícil dentro de uma rádio. É você colocar todo mundo pensando da mesma forma. E agindo da mesma forma, operando da mesma forma. Então, até São por isso a regras plástica é da rádio. importante. Entendi. A plástica é importante, porque os locutores são diferentes, mas você quer ter um padrão, você quer ter uma identidade. Então, se o locutor da manhã é diferente do locutor da tarde, pelo menos a plástica É igual. É igual. Une os dois. mais ou menos essa ideia aí. Ah, isso é legal. É. É estratégico, né? Não tem outro certeza. jeito. Bom, o papo foi super interessante, daria pra gente conversar a tarde toda. o assunto Vai é aparecer muito monte grande. tem bastante elogio, bastante Tem, pergunta. o pessoal gosta bastante de você, tem perguntas aqui, eu acho que até convidar o Gilson para, de repente, ver as perguntas aqui também, responder. Vou responder pessoal. todas depois. Aí ele está à disposição de vocês aqui também. Gilson, muito obrigado pela disponibilidade. A gente veio até São Paulo encontrar você, você deslocou também para encontrar a gente aqui no estúdio da Cross Host. Muito obrigado, foi um prazer, a gente aprendeu muito, com certeza Sempre. o pessoal aprendeu. O Obrigado prazer mesmo. foi todo meu, agradeço o convite do Daniel, o Cristiano. É que é sempre uma boa... A gente E a gente encontra o Gilson isso aqui lá no- acontece sempre, viu? Sim. Acho que vamos começar a fazer um live toda vez que a gente conversar. Porque era justamente isso. É uma das ideias do painel, é justamente isso. A gente encontra tanta gente de rádio que gosta de rádio, entende de rádio, troca ideia e, putz, a gente precisava transmitir isso para mais gente. Tem que levar para as outras Aproveitar isso, exatamente. Ainda mais profissionais como você, que tá, né, tem toda uma experiência, está em São Paulo, tem um grande nome. Então é legal dividir isso com o Brasil todo, né? Legal. Mais uma vez agradeço o convite e espero que tenha outras vezes aí. Com Com certeza. certeza. Aproveitando esse gancho que temos outras vezes, pessoal, acredito que dá para dizer que em 2018 estamos aí, continuaremos com o painel tudorádio.com. Com certeza. Então, segue a vida aí e contamos com todos vocês em 2018. Isso, e o vídeo vai ficar postado no Facebook, na fanpage do Portal Tudo Rádio, né? E isso, E- acredito que até amanhã também no nosso canal no YouTube. Que é pra Isso. pessoal que Então quiser quem não assistir. viu todo pode assistir. Você tem um site, fanpage? Tenho, darioproduções.com.br, é o site lá da produtora. Se alguém precisar de plástica, vinhetas, pode consultar Quer lá. um telefone também, quer passar? Tenho, São Paulo, 3207-3393. Tá Ok. certo, maravilha. Gente, obrigado. Obrigado a Crosshost, obrigado a RF Media, Robson, o Borgato, a Cida, todo mundo que trabalha lá. E até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Um abraço a Até todo mais. mundo aí.